Olá, Praia Grandense! Começa agora mais um Politiza PG, dessa vez fazendo análise comentada do plano de governo do delegado Comim. Eu sou o Gabriel Santana. E eu sou o Matheus Pandrigo. E, bom, vamos começar. Vale mais uma vez fazer um adendo que todos esses planos de governo, eles são retirados do documento fornecido pelos candidatos no site do Divulga Candidaturas do TCE. Bom, o delegado Comim, ele tem ficado mais ou menos entre terceiro e quarto lugar nas pesquisas de intenção de voto, e essa tem sido a razão para a gente colocar ele como a nossa quarta análise de plano de governo. O delegado Comim, ele escolheu não participar dos debates, não todos os debates, ele participou de, se eu não me engano, um debate, que foi o da TV Tribuna, e durante os debates, que é aquele momento que o candidato tem para expandir sobre as suas propostas, falar sobre como ele planeja gerir a Praia Grande, ele não foi muito bem. Ele não conseguiu explicar muito bem como seriam feitas as suas propostas e muitas vezes ele acabava voltando para o tema da segurança. O delegado Comim, que antes das eleições, né, antes de divulgarem os candidatos como pré-candidato, ele sempre aparecia na frente das pesquisas, em parte pela sua atuação como vereador. Mas quando a gente pega todo o plano de governo e tem as primeiras impressões, a impressão geral que passa é que o plano de governo dele é, mais uma vez, um plano de vereador. Ele não se assemelha com a proposta do executivo, né, com a proposta de um candidato a prefeito. Muitas vezes falando de fiscalização, entre outras coisas. Isso a gente vai pontuar melhor futuramente. Mas é essa a impressão que passa no geral. Mas nós vamos começar aqui com as coisas boas. Então, vamos para o nosso primeiro ponto positivo dentro do plano de governo do delegado Comim, que é... Seguindo até mais uma vez aquela estrutura que nós fizemos anteriormente, com exceção do Cunha, que é mostrando aí 5 pontos positivos e 5 pontos negativos dentro do plano de governo. Exatamente. Ok. Agora, nós vamos tratar o primeiro ponto, que é a segurança. Segurança, ela está na página 13 do plano de governo do Comim. A segurança, em geral, é um ponto muito bom dentro do plano de governo dele, o que já é esperado, né? Visto da onde ele vem, ele é um delegado, então a gente espera que ele tenha um esmero maior mesmo pela segurança. Vale ressaltar que toda essa preocupação com segurança e todas as propostas apresentadas são muito bem elaboradas pelo delegado Comim. Eu acredito que qualquer outro candidato, caso ele não seja eleito, deveria ler essas propostas e até atuar juntamente com o delegado para implementar elas na cidade. Vamos ao destaque na segurança. Ele trata algo que nenhum candidato até então teve uma coragem de abordar, que são problemas que eu acho que é conhecido por quase todos nós, porque grande parte dos candidatos ele até comenta isso em campanha, em debate, mas quando a gente chega no plano de propostas, isso não é abordado, não tem nada que priorize aquela questão em específico. O delegado Comim, ele foi lá e ele realmente fez uma proposta voltada para isso, que é implementar, no caso, aqui a gente destacou algumas, né? Que é implementar as bases comunitárias fixas da Guarda Municipal na Zona 3, que carece disso na nossa cidade. Grande parte dos prefeitos da cidade tem esse medo, esse receio, não tem essa coragem. O delegado foi lá, ele citou, principalmente na Zona 3, ampliar esse conjunto de bases. Outra coisa legal é como ele aborda a segurança em outros setores, como as escolas, onde você tem sempre uma grande movimentação de tráfico, drogas, nas saídas e nas entradas das escolas. Ele está querendo efetuar melhor essas rondas, introduzir isso como uma política, uma proposta de governo. Eu acho que essa questão da segurança foi tudo muito bem dita no plano de governo dele. Inclusive, ele também cita a criação de introdução do jovem como emprego até um mirim na questão de trabalhar auxiliando na segurança da cidade. Que é um negócio muito parecido com o Márcio França, que fez aqui em São Vicente, uma cidade bem próxima aqui à Praia Grande. Ok, o nosso segundo ponto positivo no plano de governo do Comim é o IPTU progressivo.
Ao contrário dos outros candidatos a prefeito, que em alguns momentos eles propõem baixar ou congelar o IPTU, já que esse é um ponto de muita raiva, vamos colocar assim, dos cidadãos de Praia Grande, que a gente paga IPTUs absurdos quando comparados com outras cidades aqui do litoral. Ele pretende fazer um estudo para implantar esse IPTU progressivo. O que seria esse IPTU progressivo? Seriam algumas zonas com lugares mais ricos pagariam um valor maior do IPTU, uma porcentagem maior, enquanto zonas mais pobres, que provavelmente seria discutido no plano diretor da cidade, pagariam um IPTU menor. E quando você coloca um IPTU menor em algumas zonas, você incentiva as pessoas a construírem casas lá, você incentiva a comércios a aparecerem ali. Então, realmente é uma proposta bem positiva. Eu espero que ela saia da questão do estudo, caso ele vire prefeito. Prosseguindo agora, a gente vai para a saúde bucal, que é abordada aqui no plano de governo do delegado. Na página 8, aqui. Implementar gradualmente na UBS a saúde bucal com atenção modular, multiprofissional e as ações de promoção da saúde bucal nas escolas e na comunidade. Isso integra toda a questão de preocupação, né, com a odontologia na cidade, com o fornecimento de serviços para a saúde bucal. Ele ainda propõe, além de outros candidatos, que é integrar isso melhor nas escolas, com assistência. Foi algo aí que chamou muita atenção dentro do plano de governo dele. Sim, é importante destacar também, que a gente não marcou aqui, mas a equipes e cuidados com saúde mental na UBS, junto com o pessoal do CAPS. Saúde mental vai ser muito importante quando a gente sair da pandemia, porque ficar em casa sozinho, ou ainda que com uma pessoa ou outra, é difícil para quem está acostumado a sair de casa, a conversar, ter uma interação social maior. É um processo complicado que a gente está passando e esse auxílio de saúde mental vai ser muito importante. Até porque grande parte das políticas voltadas para isso, ela espera você ter um surto, chegar num estado mais agressivo para você estar fazendo esse tratamento, e não um acompanhamento bem inicial, né, nessa questão. Agora, o nosso quarto ponto positivo é o polo de investimentos, proposto aqui na página 17. O polo de investimentos junto da parte de emprego e economia, e ele fala o seguinte: articular parcerias estratégicas com setores produtivos com o objetivo de tornar Praia Grande um polo de investimentos e negócios. Basicamente, o que ele está dizendo é que ele quer encontrar uma maneira, ele quer incentivar empresas, incentivar negócios de terem suas bases aqui. Então, a gente sai um pouquinho daquela dependência do turismo. É muito importante a gente pensar nisso, porque não tem uma geração de renda tão grande fora da temporada em Praia Grande. Então, quando você... Praia Grande em si, se você colocar infraestrutura, se você começar a implantar tecnologia, que é outros pontos que ele coloca dentro do plano de governo dele, poderia muito bem se tornar um polo de investimentos. Ele também coloca conectar Praia Grande com o desenvolvimento econômico e social do Estado e do Brasil, trazendo para o município todos os programas estaduais e federais que possibilitem o seu crescimento e bem-estar. Todos um pouquinho sonhar grande demais. Eu acho que ele faltou pé no chão, sabe? Nesse quesito, mas tem essa importância aí em falar sobre os programas federais e estaduais que em educação pública tem uma qualidade excelente. Porque você precisa começar a pensar no cidadão de Praia Grande mais do que se pensa no turista. Mas também vale uma ressalva que essa proposta, ela, por mais que seja algo interessante, falta dizer um pouco quais mecanismos, quais formas vão ser encontradas para atrair esses polos, essas pessoas aqui para a nossa cidade. Mas também vale um adendo ali quando ele fala sobre atrair indústrias não poluentes, até porque a nossa cidade
tem essa dificuldade de trazer indústria, até porque tem a questão do meio ambiente, entre outras coisas. E aí ele mostra uma certa preocupação com essa questão e reconhece essa dificuldade para a cidade. Sim. Agora, o nosso quinto ponto positivo são as propostas que ele traz para a Zona 3. Ele tem uma preocupação muito grande com a Zona 3. Assim, dos planos de governo, um dos que mais aborda aí juntamente a Zona 3 como nome, né? Vamos lá. Ele fala muitas vezes da Zona 3, ele tem essa preocupação em trazer os projetos, integrar a Zona 3. Tem aqui algo que ele foi citado, que eu acho muito interessante, que é até uma crítica que existe muito na nossa cidade, que é implantar aparelhos de calistenia para a prática de exercícios físicos nas praias. Se a gente anda pela orla da nossa praia, a gente realmente encontra vários daqueles aparelhos, porém você já viu alguém usando esse aparelho? Isso acontece primariamente porque esse aparelho não foi planejado para realmente por pessoas que realmente fazem uso deles, sabe? Eles não são úteis. Quem realmente pratica calistenia acaba optando pelos os pontos que não foram feitos pela gestão, que é feito pela comunidade. Então, essa preocupação e trazer isso para a Zona 3, Zona 2, não localização na praia, é algo muito interessante. É algo assim que um vereador deveria ter feito em crítica até o que foi construído na atual gestão, porque não é efetivo, mas aí essa preocupação dele com a Zona 3 em vários outros sentidos também, por mais que sejam algumas propostas bem superficiais, ele aborda essa questão. Uhum. E agora, nem tudo são flores. Esses foram os pontos bem positivos que a gente destacou, com grande ênfase aí na segurança, e vamos agora para os pontos negativos, os pontos ruins, as propostas que deixam a desejar. Certo. O primeiro ponto negativo que a gente vai abordar está na página 11, que é o seguinte: desenvolver um setor de projetos complementares nos moldes do BNCC, com disciplinas de empreendedorismo, educação ao direito digital, educação financeira e fiscal para ensino fundamental 2, do 6º ao 9º ano, nas escolas da rede municipal. Tem um problema aí. O problema é a grande maioria das escolas que vão do 6º ao 9º ano são da alçada do Estado. Então, primeiro que precisaria ter uma conversa com o governador para ceder mais escolas para a administração municipal. Isso é possível de ser feito, inclusive outros candidatos propõem isso. Se isso não for feito, vai ter uma diferença entre o aluno da rede estadual e o aluno da rede municipal, porque a rede municipal não tem escolas o suficiente para todos os alunos de Praia Grande, principalmente nessa questão do 6º ao 9º ano. Além disso, tem essa questão de colocar complementar ao estudo da escola. Então, ou eles vão ter que colocar no contraturno, ou eles vão ter que colocar dentro da grade. Se eles colocarem dentro da grade, isso não é positivo. Se colocarem no contraturno, é positivo. Mas não vai afetar todos os alunos da rede. Não vai afetar todo mundo que está no 6º ao 9º ano. Então, vai criar meio que uma segregação dentro da cidade. Não acho positivo. E agora, o nosso segundo ponto negativo, ruim, é a questão do ele ainda é vereador. Vamos lá. A gente citou isso anteriormente, mas agora, da onde isso se fundamentou? Como isso é abordado aqui dentro do plano de governo e como isso é passado para a gente? Se você pega e começa a ler o plano de governo dele, em todos os temas, sempre vai ter diversas propostas que começam a dizer assegurar. Aí ele usa um sinônimo, garantir. Tem lugares em que ele tem mais propostas, todas as propostas são quase comentando assegurar. Isso é o quê? Eu acho que grande parte, eu não sei se vocês conhecem, a grande parte do dever de um vereador é assegurar realmente os projetos, as coisas que são feitas pelo prefeito. Então, quando ele diz que vai assegurar as coisas, ele é o prefeito, ele tem que fazer isso. Mais uma vez, ele está fazendo um trabalho de vereador
porque garantir e assegurar toda a eficiência, as propostas, as coisas que são feitas pelo executivo, que é o prefeito, são uma função aí dos nossos vereadores. Como plano de governo, é importante você realmente assegurar essas coisas, mas como proposta, eu acho que não fundamenta, não traz aí uma credibilidade para o plano de governo dele. Ele acaba se colocando como o grande fiscal, o grande delegado, né? Vamos colocar assim. Ele está policiando a cidade mais uma vez. É essa abordagem que ele passa. Mas o problema é que ele não se coloca como executor, porque no final das contas é ele, quando no papel de prefeito, que vai chegar e fazer. Ele não tem que fiscalizar. Quer dizer, ele tem realmente, né, para quem for fornecer o serviço, tem que fazer de forma concreta, isso ele tem que gerir, planejar. Sim. Entretanto, assegurar as coisas não é proposta, assim, ao meu ver, é algo que um vereador deveria estar dizendo, não um prefeito. Sim, ele consegue colocar coisas mais concretas do que isso. E, bom, vamos prosseguir? Tudo bem. O nosso próximo ponto negativo é um ponto negativo que eu levanto para praticamente todos os candidatos, que eu acho que... eu não sei por que eles não colocam isso no plano de governo. É essencial você saber como que ele vai pagar por essas propostas que ele está colocando. Ele colocou esse estudo do IPTU progressivo. Foi o único ponto que ele falou sobre tributação. Ele não falou como ele vai levantar dinheiro para, por exemplo, dar mais equipamento para a guarda municipal, como ele vai aumentar efetivo, ele fala sobre aumentar efetivo das guardas, tanto ambiental quanto municipal, ele fala sobre aumentar pessoal em diversas partes, mas ele não fala como ele vai levantar o dinheiro para pagar essas pessoas. Essas pessoas precisam de 13º, tem que pagar FGTS, tem que pagar a Previdência. E porque a gente levanta muito essa bandeira, essa cobrança de falar da questão fiscal? Porque quando você não aborda isso no seu plano de governo, quando você é candidato, depois, quando você é eleito, você vai estar lá e você vai falar, como eu vou tirar dinheiro? Eu preciso fazer as minhas propostas. Você começa a fazer cortes. E muitas vezes, como já acontece, esses cortes eles são feitos onde? Em propostas boas, em recursos que seriam repassados aí para a população, abonos, funcionários públicos, entre outros cortes. Eu não vou dizer, porque no caso o Comin ele levanta muito a bandeira na defesa contra esses cortes efetivos, mas qualquer candidato que me faça um plano de proposta, eu acho que ele tem essa obrigação de transmitir como ele vai conseguir esse dinheiro, porque senão ele abre margem para essa dificuldade, essa interpretação do público, do eleitor. E para posteriormente ele está fazendo isso. Só que tem aquela dificuldade, né? Dentre todos os candidatos, quase nenhum fez nada disso. O negócio é que na hora do vamos ver, quando você chegar lá e ver que não tem verba, você vai preferir cortar programas da gestão anterior para colocar os seus. Certo. Agora vamos para o quarto ponto negativo. Que, na realidade, inicialmente eu citei como ponto positivo, que é a questão do Conectar Praia Grande, que estava junto com os polos de investimento. Agora eu vou mostrar como essa proposta pode ser também um ponto negativo desse plano de governo. Quando ele coloca trazer todos os programas estaduais e federais para Praia Grande, você percebe que ele está em outro universo, assim, porque Praia Grande não tem renda para bancar todos os programas. Imagina, por exemplo, se Praia Grande tivesse que bancar um auxílio durante essa pandemia. Seria ótimo. Não tô se o Mourão quiser começar amanhã, mas o problema é que Praia Grande não vai ter dinheiro para pagar esse negócio para todos os seus habitantes, principalmente porque grande parte das casas de Praia Grande são de veraneio, então não tem pessoas aqui consumindo para poder gerar renda e pagar esse auxílio. Então, isso coloca em xeque todo o resto do programa dele, porque se ele está nesse nível de pensamento que dá para trazer esses programas, ele não colocou nenhuma ressalva aí.
eu não sei como é que ele vai conseguir cumprir as outras propostas dele. Além disso, dentro dessa parte de emprego, ele coloca, né? Porque se você quer gerar renda, você tem que gerar emprego. Estimular e incentivar a empregabilidade. Incentivar e dar suporte ao empreendedorismo. É isso que ele fala. É assim que ele vai gerar emprego. Ele vai estimular, ele vai incentivar. Como ele vai fazer isso? Eu não sei. Oi, tudo bem? Vai lá, você consegue um emprego? Vai, faça seu emprego. Você é capaz. Eu acho que é um pouco coaching, né? Vamos, coach de emprego. Coach de emprego. A gente brinca, mas isso é uma cobrança, sabe? Não adianta eu falar que eu vou estimular, eu quero saber como. Tudo bem? Agora a gente vai para o nosso último ponto negativo. Que é um ponto, assim, que é super negativo no geral, que é muita proposta, até linkando com o que a gente acabou de falar, muita proposta sem base. Quando a gente tem vários outros temas, tirando segurança, que são jogados ideias, propostas de forma superficial, de forma onde a gente não consegue enxergar como aquilo vai ser feito, a viabilidade daquele serviço, ou até mesmo que parece mais intenções do que propostas. A gente fica com aquele pé atrás e realmente vai ter uma gerência, uma liderança, um executivo forte presente, porque não tem conhecimento prévio desses temas. Enquanto outros candidatos, como o Danilo, que ele coloca alguns pontos muito bem detalhados e outros pontos mais ou menos, e o Alexandre Cunha, que ele coloca quase todos os pontos dele muito bem detalhados, o delegado Comin, ele coloca a segurança muito bem detalhada e o resto fica muito a desejar. Enquanto a segurança tem uma parte considerável do plano de governo dele, os outros temas têm uma folha e olhe lá. Até dentro dos outros temas, a gente tem outras propostas que linkam com o tema de segurança, que abrangem esse tema de segurança. Até mesmo na questão ambiental, ele fala da guarda ambiental muito bem, só que aí, quando você fala das outras coisas, como a conscientização ambiental, os programas de defesa ambiental, e ecoturismo, parques, não são abordados. Então, a gente sente muito isso. Para finalizar, como comentário, eu acredito assim que o delegado Comin, na área de segurança, realmente tem um conhecimento muito bom. Eu gostaria muito de ver ele apoiando um futuro candidato, prefeito que realmente reconhecesse as falas, a defesa dele, implementasse todas as propostas dele para a segurança, mas quando a gente se volta para olhar a questão da gestão, a gente sente um pouco de decepção. Sim, a gente vai ter que ver agora quem ele vai apoiar no segundo turno, né? Talvez se ele não for para o segundo turno. Assim, eu reconheço que ele ainda tem bastante chance, mas ele sumiu muito. A gente gostaria de ter visto mais o delegado Comin, porque ele era alguém que foi defendendo bastante o povo ao longo do seu mandato como vereador, mas quando foi os debates ele não apareceu, né? Sim. Eu acho que o maior problema dele é que parece muito que ele ainda está concorrendo a uma eleição de vereador. Ele pegou um tema muito forte, foi segurança, e ele foi eleito pela segurança quando ele foi candidato a vereador, e ele fez a mesma receita de bolo para prefeito. Só que não fica tão bem, né? É algo que é reconhecido como o candidato identitário, né? Ele pega aquela identidade de segurança, ele só aborda aquela questão da segurança, e quando a gente olha para os outros temas, ele não desenvolve, ele não traz isso à tona, ele não coloca a sua cara a tapa em defesa. Sim.